Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de inequações irracionais. Bom, olha só, a questão diz assim, ó. Resolva em reais as inequações. Letra A, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3. Aí este membro aqui, ó, ele tem que ser menor do que x mais 3. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Bom, botei assim, ó. Aqui eu estou repetindo a desigualdade, né? Estou repetindo a desigualdade, beleza? Aí eu botei aqui, ó. Repara que aqui eu tenho um radical, né? Onde o índice aqui é 2. E eu tenho este radicando aqui, ó. Que é essa expressão, né? Que é o x, que é o 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3. Tá legal? Aí eu botei assim, ó. Pela condição de existência, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. O que acontece? Por ser uma raiz quadrada, né? O índice aqui ser 2. Este radicando aqui, ó. Ele não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. Então, por isso que entra essa condição de existência, tá legal? Aí, como eu disse, né? Pela condição de existência, o radicando tem que ser maior ou igual a zero, tá legal? Então, a gente sabe que o radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, substituindo esse radicando, eu vou pegar esse radicando e vou substituir por 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3. Aí, esse radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá legal? Então, eu botei assim, ó. Vamos achar as raízes da expressão, né? Dessa expressão aqui, ó. Beleza? Que é o 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3. Então, para achar as raízes, eu vou pegar essa expressão e vou igualar a zero. Tá legal? Lembrando que raiz é o valor que zera a expressão, né? Então, eu vou pegar o 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3 e vou igualar a zero. Tá legal? E vou identificar os coeficientes. Olha só. Coeficiente A é o valor que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso é o 2. Coeficiente B é o valor que multiplica o x. Neste caso é o menos 5. E coeficiente C, que é o termo independente, neste caso é o menos 3. Tá legal? Primeiro eu vou achar o discriminante, que é o delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá legal? Substituindo aqui, ó, esse B eu vou substituir por menos 5. Esse A eu vou substituir por 2. E o C eu vou substituir por menos 3. Então, isso vai ficar assim, ó. Delta que é igual a menos 5 ao quadrado a menos 4 vezes 2 vezes menos 3, tá legal? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. E aqui, ó, na multiplicação, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 3, isso vai dar mais 24. Então, delta é igual a 25 mais 24. 25 mais 24 dá 49. Então, delta é igual a 49. Daí, a gente já sabe que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Tá legal? Vamos achar essas raízes? Então, agora eu jogo na fórmula de baixo, olha só. X que é igual a menos B, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Esse B, eu vou substituir por menos 5. O delta, eu vou substituir por 49. E o A, eu vou substituir por 2. Tá legal? Então, X é igual a menos 5, mais ou menos, a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 2. Esse menos aqui vai trocar o sinal de que está dentro do parênteses. Esse 5 que é negativo passa a ser positivo, né? Porque troca o sinal. Então fica 5. Aí mais ou menos, ó. Mais ou menos. Raiz quadrada de 49 é 7. Tá legal? Aí dividido por 2 vezes 2, que vai dar 4. Daqui a gente vai ter duas raízes. Uma para esse sinal de mais e outra para esse sinal de menos. Então, para o sinal de mais, isso vai ficar assim, ó. 5 mais 7 dividido para 4. 5 mais 7 dá 12. 12 dividido para 4 dá 3. Agora para o sinal de menos. 5 menos 7 dividido para 4. 5 menos 7 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 4. Repara que ambos são pares. Então, ambos dá para ser simplificado por 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, tá aí a outra raiz. Uma raiz vale 3 e outra raiz vale menos 1. São esses valores que zera a expressão. Tá legal? Tranquilo? Depois, eu penso no seguinte, ó. Olha só. A gente pensa assim, ó. Vamos estudar o sinal dessa desigualdade aqui, ó. Tá vendo? Que é x, 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3 maior ou igual a zero. Repara que o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo, que é o 2. Então, o gráfico, por ser uma equação do segundo grau, vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o a é maior do que zero. Tá legal? Como o intervalo aqui é fechado, então as raízes, ó, elas são inclusas. Tá legal? Então, isso vai ficar assim, ó.
Essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então vai ter imagem positiva. Então, por isso que é o sinal de mais. Qualquer valor para x que for menor do que menos meio, vai ter imagem positiva. Essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas. Então, por isso que é o sinal de menos, né? Porque vai ter imagem negativa. Qualquer valor para x que esteja entre menos meio e 3, vai ter imagem negativa. Então, por isso que aqui é menos. E essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, né? Então, vai ter imagem positiva. Então, qualquer valor para x maior do que 3, a imagem, né, vai ser positiva, tá legal? E se for x, e se x for menos meio ou 3, isso vai zerar. Aqui zero. Aqui também vai dar positivo. Tranquilo? Beleza? Então, isso vai ficar assim, ó. Terceira ideia. Antes de partir para a terceira ideia, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostou da resolução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Comentar também e compartilhar se possível. Valeu? Então, olha só. A minha terceira ideia eu botei assim, ó. Vamos resolver a desigualdade. Então, eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Beleza? Agora eu vou desenvolver a desigualdade, que é raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3, aí menor do que x mais 3. Tá legal? Então, eu quero eliminar esse radical. Repare que o índice aqui é 2. Então, para eliminar esse radical, eu vou pegar este membro todo aqui, ó, e vou levar ao quadrado. Mas para manter esta desigualdade, eu também tenho que pegar esse membro todo e elevar ao quadrado. Tá legal? Então, isso vai ficar assim, ó. Esse membro ao quadrado e esse membro ao quadrado. Aí aqui, eu posso simplificar o radical com o expoente, ficando apenas este radicando aqui, ó. O 2 vezes x ao quadrado menos 5x menos 3. Tá legal? Aí menor que. Agora aqui, ó, é produto notável, né? Que é o quadrado da soma de dois termos. Isso vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá legal? Então, esse membro aqui a gente repete. Aí, desenvolvendo isso daqui, ó. X elevado a 2 dá x ao quadrado. Aqui na multiplicação, né? Chamado de duplo produto. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, isso vai dar 6x. E 3 elevado a 2 dá 9. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três termos e vou passar para o outro membro. Aí, trocando de lado, troca de sinal. Então, esse x ao quadrado que está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. Esse 6x positivo desse lado, ele vai para o outro lado como negativo. E o 9 positivo desse lado, ele vai para o outro lado negativo. Aí, ficando assim, ó. 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Aí, menos 5x menos 6x. Aí, menos 3 menos 9. Aí, menor do que zero, tá legal? Esses dois aqui, ó, dá para subtrair, porque tem as mesmas partes literais, né? Parte literal x ao quadrado, tá vendo? Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, isso vai dar x ao quadrado positivo. Agora aqui, a mesma coisa, ó. Dá para adicionar esses dois, porque tem as mesmas partes literais, ó. Então, menos 5x com menos 6x, isso dá menos 11x. E adicionando esses dois negativos aqui, ó. Menos 3 com menos 9 dá menos 12. Então, fica x ao quadrado menos 11x menos 12 menor que zero, tá legal? Agora eu vou fazer a mesma ideia, vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou estudar, vou achar as raízes, depois que achar as raízes eu vou estudar o sinal, tá legal? Então, a minha quarta ideia foi o seguinte, ó. Achar as raízes de x ao quadrado menos 11x menos 12. Aí já sabemos que para poder achar as raízes, temos que igualar a zero. Então, eu vou pegar a expressão, que é x ao quadrado menos 11x menos 12, e igualar a zero. Nesse caso aqui dá para fazer a opção de produto, olha só. Eu preciso da adição de dois valores, que adicionados deu 11. E da multiplicação desses mesmos valores, que multiplicados dê menos 12. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Menos 1 adicionado a 12 dá 11. E menos 1 multiplicado por 12 dá menos 12. Então, podemos afirmar que as raízes são 1 e 12. Tá legal? Achei as raízes. A minha quinta ideia é estudar o sinal de x ao quadrado menos 11 menos 12 é menor do que zero. Então, vamos lá. Bom, então eu vou estudar o sinal dessa desigualdade aqui, ó, tá vendo? Então, repare que o intervalo é aberto, então as raízes não são inclusas. Por ser uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Nesse caso, é uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo, né? Nesse caso, está sendo multiplicado por 1 positivo. Essa parte que está acima do eixo das abscissas vai ter imagem positiva, então qualquer valor para x menor do que menos 1 vai ter imagem positiva. Essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então qualquer valor para x que esteja entre menos 1 e 12 vai ter imagem negativa.
Então, por isso que aqui é menos. Essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, né? Então, vai ter imagem positiva. Então, qualquer valor para x maior do que 12 vai ter imagem positiva, tá legal? Como ele fala que esta expressão aqui, ó, ela tem que ser menor do que zero, então ele vai considerar essa parte negativa, que é o que está compreendido entre menos 1 e 12, tá legal? Beleza? Tranquilo? Agora, a solução final tem que ser a interseção da condição de existência com o que a gente achou na desigualdade, tá legal? Então, botei assim, ó. Agora, vamos fazer a interseção dos casos. O primeiro caso, que é a condição de existência, foi para x menor ou igual a menos meio e para x maior ou igual a 3. Agora, desenvolvendo a desigualdade, a gente achou isso daqui, ó, como solução, o que está compreendido entre menos 1 e 12, beleza? Então, agora eu tenho que fazer a interseção dos dois casos, tranquilo? Ó, aqui, ó, o que tem em comum nos dois casos é isso aqui, ó, aberto em menos 1 até fechado em menos meio. E aqui a mesma coisa, interseção desses dois casos, fechado em 3 até aberto em 12, tá legal? Então, minha solução fica assim, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X, ele tem que ser maior do que menos 1 e menor ou igual a menos meio. Ou x maior ou igual a 3 e menor do que 12. Ou também eu posso representar assim, ó, aberto em menos 1 e fechado em menos meio. União, fechado em 3 e aberto em menos 12. Beleza? Vamos para o segundo caso? Então, olha só. No segundo caso, que é a letra B, eu coloquei assim, ó. 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí, este membro aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual a 2x. Tá legal? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, ó. Vem comigo. Minha primeira ideia foi pegar esse 1 que está desse lado como positivo e passá-lo para o outro lado como negativo. Tá legal? Aí isso ficou assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí menor ou igual a 2x menos 1. De boa? Aí repare que o índice aqui desse radical é 2, né? Então, este radicando aqui, ó, ele não pode ser negativo. Beleza? Então, botei assim, ó. Pela condição de existência, o radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, substituindo aqui o radicando, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. Aí depois eu botei assim, ó. Vamos achar as raízes de x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí lembrando que a raiz é o valor que zera a expressão, né? Então, por isso que eu estou pegando esta expressão aqui, ó. O x ao quadrado menos 3x mais 2, estou igualando a zero. Neste caso, também dá para fazer por soma e produto. Então, repare que eu preciso da adição de dois valores que dê o oposto de x, o valor que multiplica o x, né? Nesse caso, o x está sendo multiplicado por menos 3. Então, o oposto é o 3. E da multiplicação desses mesmos valores, tem que dar o termo independente. Tem que dar 2. Tá legal? Esses valores são 1 e 2. Ó. Repare que 1 adicionado a 2 dá 3. E 1 multiplicado por 2 dá 2. Então, podemos dizer que a primeira raiz, né, vale 1 e a segunda raiz vale 2. Tá legal? Depois de achar as raízes, o que a gente faz? Faz o estudo do sinal. Então, isso fica assim, ó. Minha segunda ideia, fazer o estudo do sinal. Então, tá aqui, ó. O gráfico vai ser uma parábola, né? Com a concavidade voltada para cima, porque o valor que multiplica o x, nesse caso aqui, ó, é positivo, tá vendo? Está sendo multiplicado por um positivo, né? Que multiplica o x ao quadrado, tá? Então, repara que as raízes são inclusas, né? Porque o intervalo é fechado, beleza? Então, essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então vai ter imagem positiva. Então, qualquer valor para x menor ou igual a 1 vai ter imagem positiva. Repare que essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, né? Então, vai ter imagem negativa. Então, repare que qualquer valor compreendido entre 1 e 2 vai ter o y negativo, que é a imagem negativa. Então, por isso que aqui é menos. E repare que essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas. Então, a imagem vai ser positiva, né? Então, qualquer valor para x maior ou igual a 2 vai ter imagem positiva. Tá legal? Como ele fala que essa expressão aqui, ó, tá vendo? Ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente considera a parte positiva, tá vendo? É a solução, beleza? Aí, agora, minha terceira ideia é resolver a desigualdade. Então, vou pegar essa desigualdade aqui e vou resolver, né? Repare que aqui eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2. Aí, isso daqui menor ou igual a 2x menos 1. Para eliminar esse radical, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse membro e vou elevá-lo a 2.
E para manter essa desigualdade, também tem que pegar este membro aqui, ó, e também elevar a 2. Aí com isso eu consigo cortar o radical com o expoente, ficando apenas este radicando aqui, ó, que é o x ao quadrado menos 3x mais 2, tá legal? Repara que esse daqui é produto notável, né? Então esse daqui é o primeiro e esse daqui é o segundo, ó. Eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá legal? Então, isso daqui eu estou repetindo, tá legal? Resolvendo aqui, ó. 2x elevado a 2, ó. 2 elevado a 2 dá 4. X elevado a 2 dá x ao quadrado. Então, essa potência fica assim, ó. 4x ao quadrado. Resolvendo aqui no duplo produto. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes menos 1 dá menos 4x. Tá aqui. Menos 1 elevado a 2. Isso vai dar 1. Então, esse jeitão aqui ficou dessa maneira. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três termos aqui, ó, e vou passar para o outro membro. Aí, lembrando, troca de lado, troca de sinal. Tá legal? Então, esse x ao quadrado aqui tá nesse membro aqui como positivo. Ele passa para o outro membro como negativo. Esse menos 3x aqui, ó, é negativo, né? Então, ele passa para o outro lado como positivo. Tá aqui, ó, mais 3x. O 2, que é positivo, passa para o outro lado como negativo. Então, tá aqui, ó, menos 2. Aí, isso vai ficar assim, ó, 0 tem que ser menor ou igual a 4x ao quadrado menos x ao quadrado mais 4x mais 3x, aí mais 1 menos 2, tá legal? Fazendo a diferença aqui, ó, 4x ao quadrado menos x ao quadrado, isso dá 3x ao quadrado. Nesse caso aqui agora, menos 4x mais 3x, isso dá menos x. E aqui, ó, 1 com menos 2 dá menos 1, tá legal? Então, olha só, repare que este membro aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, tá aqui, ó, 3x ao quadrado menos x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Tranquilo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar as raízes disso aqui, ó. Depois que eu achar as raízes, eu faço o estudo do sinal, tá legal? Então, minha próxima ideia ficou assim, ó. Achar as raízes de 3x ao quadrado menos x menos 1. Então, para poder achar as raízes, eu tenho que igualar a 0, né? Lembrando que raiz é o valor que zera a expressão. Então, tá aqui, ó. 3x ao quadrado, aí, menos x menos 1 igual a 0. Nesse caso, não dá para fazer por soma em produto. Soma em produto vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, a gente faz por Bhaskara mesmo. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é o seguinte. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada. Aqui é o delta, né? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, aí dividido por 2 vezes a. Lembrando que o a é o 3, que é o valor que multiplica o x ao quadrado. O b é o menos 1, é o valor que multiplica o x. E o c é menos 1, que é o termo independente, nesse caso. É o menos 1, tá legal? Então, o b eu vou substituir por menos 1, o a eu vou substituir por 3, e o c eu vou substituir por menos 1. Então, isso vai ficar assim, ó. Fica dessa maneira. Ó, menos b, então vai ficar menos 1. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a, menos 4 vezes 3. Aí, vezes c, vezes menos 1. Dividido por 2 vezes a. Então, dividido por 2 vezes 3. Tá legal? Então, isso fica assim, ó. Esse menos aqui, ó, vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses, né? Como se fosse menos 1 multiplicando menos 1. Então, esse 1 que é negativo fica positivo. Então, tá aqui, ó, positivo. Aí, mais ou menos, raiz quadrada, ó, menos 1 elevado a 2. Isso vai dar 1. Agora, resolvendo aqui na multiplicação, ó. Menos com menos dá mais. E 3 vezes 4 vezes 1 dá 12. Então, fica a raiz quadrada de 1 mais 12. Beleza? Aí, dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Tá legal? Então, 1 mais 12, isso vai dar 13. Então, daqui eu vou ter duas raízes. Uma para esse sinal de mais e outra para esse sinal de menos. Então, para o sinal de mais, fica assim, ó. 1 mais raiz quadrada de 13 dividido para 6. Repara que essa raiz aqui, ó, ela é positiva. Tá legal? E agora essa daqui, ó. 1 menos raiz quadrada de 13 dividido para 6. Então, repare que essa raiz aqui, ó, ela vai ser negativa. Porque raiz quadrada de 13 é maior do que 1. Tá legal? Então, como o maior valor é negativo, então este valor aqui, ó, vai ser negativo. Então, vou ter uma raiz negativa. Essa raiz positiva, essa raiz negativa. Tá legal? Agora, a gente faz o estudo do sinal. Então, vou fazer o estudo do sinal dessa desigualdade aqui, ó. Já sabendo as raízes, né? Então, agora basta jogar no gráfico. Então, jogando no gráfico, fica assim, ó. Vai ser uma parábola, né? Porque é uma equação de segundo grau. Aí, uma parábola com concavidade voltada para cima. Porque o valor que multiplica o x ao quadrado é positivo. Tá legal? Então, repare que essa parte aqui do gráfico
tá acima do eixo das abscissas, né? Então a imagem é positiva. Essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então por isso que a imagem é negativa. E essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, então vai ter imagem positiva, tá legal? Como ele fala que esta expressão aqui, ó, ela tem que ser maior ou igual a zero, então a gente considera como solução a parte positiva, tá vendo? Então tudo que for maior ou igual a 1 menos a raiz quadrada de 13 sobre 6, e tudo que for maior ou igual a 1 mais a raiz quadrada de 13 sobre 6, tá legal? Aí lembrando que, desenvolvendo isso daqui, isso vai dar aproximadamente menos 0,4. E desenvolvendo isso daqui, isso vai dar aproximadamente, ó, 0,7. Por quê? Repara comigo que a raiz quadrada de 13, ela está entre a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 16. Confere. A raiz quadrada de 9 vale 3. A raiz quadrada de 16 vale 4. Então, a raiz quadrada de 13, ela está entre 4 e 3. Então, podemos dizer que ela é aproximadamente 3,5. Tá legal? Tranquilo? Repare que 3,5 está entre 3 e 4. Então, esse é o valor considerado aproximadamente para a raiz quadrada de 13. De boa? Agora, o que a gente vai fazer? A solução final tem que ser a interseção de dois casos. A interseção do que a gente achou na condição de existência com o que a gente achou desenvolvendo a desigualdade. Tá legal? Então, isso fica assim, ó. Agora vamos fazer a interseção dos casos. Então, aqui foi o que a gente achou no desenvolvendo a desigualdade. Tá legal? Então, desenvolvendo a desigualdade, a gente achou o seguinte, ó. 1 menos raiz quadrada de 13 sobre 6, que tá aqui, ó. Aí tudo que for menor, né? E 1 mais raiz quadrada de 13 sobre 6. Aí tudo que for maior, tá legal? Aí lembrando que esse daqui vai ser aproximadamente menos 0,4 e esse daqui é aproximadamente 0,7. Agora aqui embaixo que a gente achou na desigualdade, ó. Repare que o 1, ele é maior do que esses dois valores. Concorda comigo? Então por isso que o 1 tá aqui, ó. Beleza? Então isso vai ficar. O que a gente achou na desigualdade foi isso daqui, ó. De boa? Como solução. Então aqui, ó. Tudo que for menor ou igual a 1 e tudo que for maior ou igual a 2. Agora eu preciso fazer a interseção dos dois casos. Então a interseção dos dois casos, ó. Repare que aqui é a interseção, né? Porque é comum nos dois. E daqui até aqui, ó. É a interseção nos dois. Tá vendo? É o que tá aqui, ó. Beleza? E a interseção aqui, a solução desse caso aqui vai até aqui, né? Então, interseção comum aqui, ó. É tudo do 2 para lá também, ó. Também é interseção. Beleza? Tranquilo? Mas o que acontece? Esse daqui não serve. Se a gente substituir esse valor na desigualdade, vai dar um absurdo. Então, por isso que esse caso aqui não serve. O que vai servir são essas duas interseções aqui, ó. Essa e essa. Tá legal? Então, a minha solução final ela ficou da seguinte maneira. Ficou assim, ó. X pertence aos reais, tal que, ó, x ele é maior ou igual a 1 mais a raiz quadrada de 13 sobre 6 e x é menor ou igual a 1. Ou x é maior ou igual a 2. Valeu, galera? Um abraço. Eu espero ter te ajudado. Tranquilo? Até a próxima, galera. Bons estudos. Valeu.